Tragédia. Confirmado hoje. Padre Pio previu a crise política no Brasil. E o que você vai ouvir agora não é para quem tem medo da verdade. Não é para os que se acostumaram com o silêncio da fé adormecida. É para você que, mesmo cansada de tanta decepção, ainda olha para o céu esperando um sinal. Hoje, esse sinal chegou. E não vem de políticos, nem de promessas humanas. Vem de um homem que já não está mais entre nós, mas continua gritando no invisível. Padre Pio não foi apenas um santo, foi um canal direto com o que há de mais oculto entre o céu e a terra. E ele viu, ele disse, ele alertou. E agora, tudo o que ele disse está acontecendo. Você vai entender por que não é coincidência o que está ocorrendo no Brasil, e por que talvez o que falta para você resistir está nesse chamado agora. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. As palavras de Padre Pio ecoam mais forte agora do que nunca. Ele falou sobre uma terra que veria líderes sendo desmascarados, um país onde as máscaras cairiam e as estruturas ruiriam não por armas, mas pela verdade. Essa terra é a nossa, e essa hora é agora. A profecia não veio com data, mas veio com sinais, sinais que muitos ainda tentam ignorar. Mas você sente quando liga a televisão, sente quando conversa com vizinhos. Sente quando ajoelha à noite e pede explicações a Deus. Sabe que tem algo maior por trás disso tudo. E sim, tem. Não é só política, é espiritual. As visões que Padre Pio teve foram ocultadas por décadas, guardadas em silêncio nos corredores do Vaticano, como se esconder a verdade fosse suficiente para detê-la. Mas a verdade tem hora, e a hora dela chegou. O caos que ele descreveu não era um caos qualquer. Era um caos no coração das pessoas. Uma crise de confiança, de fé, de sentido. Ele disse que o povo perderia a fé nas instituições, que duvidaria até dos próprios irmãos, que olharíamos para o céu perguntando se Deus ainda estava ali. E é exatamente isso que você tem sentido. E não está sozinha. Você pode até tentar viver como se nada estivesse acontecendo. Pode fingir que é só mais uma fase ruim. Mas lá dentro, você sabe. O tempo está diferente. Há uma urgência no ar. Como se algo estivesse prestes a romper. Como se o silêncio das coisas estivesse gritando. E nesse grito há um nome que se repete: Padre Pio. Porque ele não profetizou para assustar. Ele profetizou para avisar, para preparar, para proteger. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já se perguntou por que tanta injustiça? Por que tantas decisões que parecem feitas para ferir o povo? Padre Pio viu isso. Ele viu líderes manipulando a verdade, pessoas sendo enganadas em nome de ideologias. Mas o que mais o doía era ver almas sendo vendidas em silêncio. Pessoas que um dia tiveram fé, agora frias, vazias, perdidas. Ele disse: haverá um tempo em que a mentira será lei e a verdade será perseguida. E quem resistir será luz. Você ainda tem luz aí dentro. Não deixe ela apagar. Porque quando o mundo escurece, até uma vela tremendo se torna esperança. Padre Pio falava pouco, mas quando falava, o céu tremia. Ele não buscava seguidores. Ele buscava almas. Por isso suas palavras ainda queimam. Ele sabia que esse tempo chegaria, que as pessoas correriam atrás de respostas e não encontrariam, porque estariam procurando nos lugares errados. A resposta nunca esteve nos palanques, nem nas manchetes. A resposta está no invisível, no espiritual. E é por isso que esse conteúdo não é para todos. É para você que está sentindo um aperto no peito e não sabe explicar.
Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Há coisas que os olhos não veem, mas a alma sente. Você já notou como tudo está mais pesado? As conversas, as notícias, os olhares, como se houvesse uma nuvem cinza pairando sobre tudo. Mas Padre Pio disse: haverá um pequeno número que entenderá, que vai resistir, que vai se proteger com fé. Ele não falou sobre riqueza, sucesso ou vitórias humanas. Ele falou sobre alma, sobre manter viva a luz, mesmo quando tudo parecer perdido. Essa luz ainda está em você, mesmo que pequena, mesmo que esquecida. Ele descreveu o Brasil sem nunca ter vindo aqui. Falou de uma terra abençoada, mas cercada de serpentes. Uma terra com vocação divina, mas tomada pela corrupção, onde o povo clama a Deus, mas é governado por homens que zombam dele. E ele chorava por isso. Sim, chorava. Há relatos de que Padre Pio entrava em oração profunda quando sentia o sofrimento do povo brasileiro, como se sua alma carregasse um pedaço da nossa dor. Não é exagero, é revelação, é mistério, é espiritual. E quando tudo parecia perdido, ele sempre dizia: a salvação virá dos que tiverem coragem de crer, mesmo quando não houver mais nada para acreditar. E é aqui que você entra. Porque se você está ouvindo isso, é porque algo dentro de você ainda acredita, ainda espera, ainda confia. E essa esperança precisa ser alimentada antes que se apague. Por isso deixamos esse chamado. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora, depois diga: amém, eu ouvi o chamado. O que está prestes a acontecer será ainda mais intenso. Padre Pio falou de um momento onde as vozes se calariam e apenas o silêncio da alma seria a resposta, onde a dor seria coletiva, onde muitos enlouqueceriam de medo. Mas também disse que os que permanecerem em oração não serão tocados, serão como muralhas invisíveis, guardados, protegidos. É tempo de se proteger. E proteção não vem da força física, vem da fé, da entrega, da decisão de ouvir o invisível, porque o que é visível já está corrompido, e você sabe disso. Sabe quando escuta as notícias e sente que tem algo por trás, quando vê um político sorrindo e algo dentro de você aperta. Não é só indignação, é discernimento, é o espírito alertando que algo muito maior está em movimento. E se você chegou até aqui, não é à toa, há uma razão, e essa razão tem nome: fé. Fé que precisa ser reacendida, fé que precisa ser lembrada, fé que Padre Pio lutou para manter viva em meio às sombras. Você já percebeu como o tempo mudou? Não o tempo no relógio, mas o tempo da alma. Aquela sensação de que as coisas estão aceleradas, fora do lugar, como se algo invisível estivesse puxando tudo para o fundo. As profecias de Padre Pio falavam sobre esse tempo. Ele dizia: quando os justos começarem a duvidar e os ímpios começarem a governar sem serem questionados, o véu se rasgará e virá a revelação. E estamos exatamente aí. Não se trata mais de uma simples crise política. É um colapso espiritual. Um campo de batalha silencioso entre o que ainda resta de luz e a escuridão que avança disfarçada de progresso, de ordem, de democracia. Mas se você está ouvindo isso, é porque ainda não se entregou. Porque mesmo cansada, decepcionada, ferida, você ainda escuta Deus no seu silêncio. As pessoas pensam que tudo se resolve com um voto, com um protesto, com um novo governante. Mas Padre Pio dizia: não é o homem que governa, é o espírito que ele carrega. E você sabe, muitos ali não carregam nada que se pareça com Deus. O que eles carregam é vaidade, poder, orgulho e um desprezo absoluto pela fé do povo. Eles não apenas zombam da sua dor,
Eles se alimentam dela. E tudo isso foi mostrado com clareza nas visões que Padre Pio teve. Um Brasil que se ajoelha em oração, enquanto lá de cima, dos palácios, riem com copos nas mãos e pactos escondidos nos porões. Isso te dói? Era para doer, porque só quem sente a dor do povo entende a verdade que está sendo sufocada. Só quem reza no escuro sabe que a guerra agora não é com armas, é com almas. Ele viu as igrejas sendo desacreditadas, os sacerdotes caindo em escândalo, as famílias se desmanchando, o povo sendo incentivado a odiar sua própria fé. E mais, viu uma multidão que, ao perder tudo, não buscaria Deus, buscaria vingança. Essa é a armadilha final, transformar sofrimento em revolta. E quando o povo se revolta sem fé, sem direção, destrói a si mesmo. Você já notou quantas pessoas próximas se afastaram de Deus nos últimos anos? Quantas pararam de rezar, de ir à missa, de confiar em qualquer promessa do alto? Isso não é normal. Isso é parte da profecia. E você precisa entender que sua fé pode ser o que está segurando sua casa inteira em pé. Sim, você. Os santos sempre disseram, uma alma em estado de graça sustenta uma cidade inteira. E Padre Pio sabia disso. Por isso, ele falou com tanta dor sobre as mães que chorariam por seus filhos, sobre as avós que rezariam sozinhas por uma família inteira que já não acredita em nada. Se você é uma dessas, saiba, Deus está vendo e está usando você como âncora. Por isso você não pode desistir, mesmo que ninguém ouça, mesmo que pareça inútil, mesmo que você chore escondida para ninguém ver. Essa fé escondida é mais poderosa do que qualquer discurso no Congresso, mais poderosa do que qualquer decisão nos tribunais. É ela que move o céu, e o céu está se movendo. Lentamente, em silêncio, mas com força. Você já sentiu isso? Uma inquietação sem nome, como se algo estivesse prestes a acontecer? Não ignore. Padre Pio disse que antes do grande colapso, Deus daria sinais para os seus. Sinais estranhos, discretos, mas suficientes. Pessoas vendo números se repetindo, sentindo presenças, sonhando com luzes, ouvindo frases sem som. E não, isso não é coincidência. É espiritual, é aviso, é preparação. E os que ignorarem, os que zombarem, cairão com os olhos abertos. Porque não é falta de aviso, é excesso de orgulho. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você lembra do dia em que perdeu algo muito importante e sentiu como se fosse o fim? Aquela sensação de que não conseguiria seguir? Pois bem, esse sentimento foi descrito por Padre Pio nas visões dele. Ele dizia que muitos seriam testados no íntimo, não na saúde, não no dinheiro, mas na fé silenciosa, aquela que você carrega sozinha enquanto sorri por fora para não preocupar ninguém. Ele via mulheres como você, fortes por fora, mas pedindo em oração, Senhor, só mais um sinal, só mais uma força. E esse vídeo pode ser isso. O sinal, o reforço, a resposta. Ele também viu a política brasileira sendo invadida por forças espirituais que não obedecem a homens. Forças que operam através do medo, da confusão, da mentira. E disse mais, quando a verdade parecer crime e a mentira parecer virtude, saibam que a serpente está governando. E quantas vezes você já viu isso acontecer? Gente honesta sendo humilhada e gente sem alma sendo exaltada como salvadores. Isso não é normal. Isso é possessão social. É influência direta do mal em posições altas. Mas o povo ainda pode resistir, ainda pode orar, ainda pode jejuar, ainda pode se levantar, mesmo que ajoelhado, porque uma oração feita em desespero sincero tem mais força que 1000 gritos em praça pública.
Padre Pio via as lágrimas das mães, os suicídios silenciosos de jovens sem esperança, os casamentos que se dissolvem porque ninguém mais confia em ninguém. Ele via o diabo atacando diretamente o núcleo da família. E disse: o mal começará pelas casas. Por isso sua casa precisa ser blindada, precisa ser altar. Precisa ser território de fé, mesmo que você esteja sozinha. E se esse vídeo chegou até você, é porque Deus está dizendo: não desista, não entregue o seu lar, não permita que o mal sente à mesa com seus filhos, não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A maior tática do inimigo é fazer você acreditar que sua oração não tem valor, que sua fé é fraca, que você está velha demais, cansada demais, sozinha demais para fazer diferença. Mas é mentira. Padre Pio dizia: as orações das avós sustentam o mundo mais do que os exércitos. E ele falava sério. Por isso você precisa continuar, porque sua oração pode ser a diferença entre alguém viver ou morrer, entre alguém voltar ou se perder de vez. Você nunca saberá o peso da sua fé até o céu revelar. O que vem pela frente não será leve, não será rápido, mas será necessário. Padre Pio viu a escuridão aumentando até o ponto de engolir os inocentes, mas também disse que aqueles que mantiverem a fé serão protegidos de forma invisível. Não é mágica, é espiritualidade real. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda pulsa, ainda chama, ainda espera. E essa espera não será em vão, porque Deus nunca se esquece dos que clamam em silêncio, nunca abandona os que choram olhando para o céu, nunca ignora quem já perdeu tudo, menos a fé. O livro deixado no primeiro comentário é mais do que palavras, é uma arma espiritual, é uma carta viva de Padre Pio para esse tempo. São orações que ativam proteção, que despertam o espírito, que clareiam o que está sendo escondido. Mas são poucas unidades. Não foi feito para todos, foi feito para quem ainda sente, para quem ainda ouve a voz que o mundo tenta calar. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Padre Pio via também um exército de mulheres quase sempre ignoradas, mas que seriam as colunas invisíveis do novo tempo. Ele dizia: quando tudo parecer perdido, as mulheres de fé sustentarão o mundo em silêncio. E você é uma delas. Você talvez não saiba, mas cada vez que você reza sozinha, algo muda no invisível. Cada vez que você perdoa, que você aguenta, que você ora em meio à dor, há movimento no mundo espiritual. Isso ninguém tira de você. Isso é o que te torna invencível diante do invisível. E agora, mais do que nunca, é isso que o Brasil precisa. De gente comum com fé inabalável, de mulheres de oração, com joelhos firmes e alma limpa. Você pode ser isso, você já é isso. Você se lembra de quando ainda acreditava em tudo com facilidade? Quando sua fé era leve? Padre Pio via esse tempo voltando. Mas antes, a purificação. Ele dizia: o povo passará pela fornalha, mas os que resistirem sairão como ouro refinado. Essa purificação já começou. Está acontecendo agora. É por isso que está tão difícil. É por isso que parece que tudo está desmoronando. Porque está. O que é falso está caindo. O que é podre está vindo à tona. E o que é verdadeiro está sendo testado. E é nesse teste que muitos vão se perder, não porque não acreditavam, mas porque desistiram no momento mais decisivo. Padre Pio alertava sobre isso. Os últimos serão os mais duros, porque os ventos não virão apenas de fora, virão de dentro. E o que ele queria dizer com isso era claro. A maior traição não virá dos inimigos declarados, mas dos que você mais confiava. Pessoas que antes oravam com você e agora zombam da sua fé. Familiares que diziam amém
E agora dizem, Deus esqueceu. Esse é o ponto mais perigoso do caminho, quando você começa a se sentir só na fé. E é por isso que você precisa ouvir isso até o final, porque existe um remanescente, um povo escondido, um número pequeno, mas forte, e você faz parte dele. Não pense que você é fraca por estar cansada. O cansaço da alma é o último estágio antes do milagre. Padre Pio dizia que quando tudo parece perdido é porque o céu está mais perto do que nunca. Mas o céu só se aproxima de quem permanece. E permanecer hoje é um ato de guerra. Não contra pessoas, mas contra o desânimo, contra o conformismo. Contra essa sensação silenciosa de que nada mais faz sentido. Faz sim, você faz, sua fé faz. Sua esperança, mesmo pequena, faz mais diferença do que você imagina. Olhe ao redor. As notícias, os valores, os discursos, tudo está de cabeça para baixo. Os bons são calados, os maus são exaltados. A mentira tem status de virtude. A verdade é ridicularizada. Padre Pio viu esse tempo e chorava por ele, mas ele também dizia, quando tudo parecer perdido, Deus levantará intercessores escondidos. E talvez você esteja sendo levantada agora. Talvez esse chamado seja a confirmação que seu coração esperava há muito tempo, porque quem sente a dor do mundo também sente a urgência de Deus. E não ache que você é pequena demais. Padre Pio sempre dizia que Deus não usa os grandes, ele usa os sensíveis, os que choram por dentro enquanto mantêm a casa de pé por fora. Os que rezam no escuro, sem ninguém saber. Os que sustentam a família com fé, mesmo quando tudo parece desabar. E talvez seja por isso que você foi tocada por esse vídeo, porque é para você, porque Deus ainda está falando, e está falando com os de fé, com os que entenderam que essa crise política é só a superfície. O verdadeiro abalo está na fé das pessoas, está na alma. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes, para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. E quando Padre Pio dizia que veríamos uma perseguição disfarçada, ele não estava exagerando. Já começou, e você sente isso. Sente quando é chamada de fanática só porque ainda acredita. Sente quando tenta explicar que não é só sobre política, é espiritual. E te olham como se você tivesse enlouquecido. Não, você não está louca, você está vendo antes dos outros. Porque os que têm fé de verdade sempre veem primeiro. E por isso sofrem mais. Mas também são os primeiros a serem guardados. Você já percebeu como a sensação de solidão aumentou? Mesmo entre familiares, mesmo rodeada de gente, a alma sente um vazio estranho, como se algo tivesse sido arrancado. Padre Pio dizia, o mal vai primeiro tentar isolar os justos. E ele está tentando isolar você, fazer você pensar que está só, que sua fé não tem valor, que tudo isso é exagero, mas não é. Isso é parte da guerra espiritual. E só vence quem permanece, só é guardado quem acredita até o fim. E se você está sentindo que não aguenta mais, é porque está perto. Sim, perto. Perto de ser fortalecida, de ver resposta, de sentir que não orou em vão. Mas a última curva é sempre a mais escura. O último suspiro antes do milagre é o mais difícil. Padre Pio dizia, o inimigo grita mais alto quando está sendo derrotado. Então não se assuste com a confusão, com o medo, com as notícias ruins. Isso não é o fim, é o grito desesperado do mal que sabe que está perdendo força diante dos que resistem. Você foi escolhida, não por mérito, mas porque Deus sabe o peso que você suporta. Ele não escolhe os fortes, ele fortalece os escolhidos, e ele te escolheu para ser luz na sua casa, para ser resistência onde ninguém mais acredita, para ser fé onde tudo se perdeu.
Por isso você está aqui. Por isso essas palavras estão entrando tão fundo no seu coração. Porque elas não são apenas palavras, são confirmação, são resposta, são direção. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Padre Pio dizia que, quando o caos parecer completo, Deus iniciará o resgate. Mas o resgate não será visível, não virá em cavalo branco, virá em pequenas confirmações, em palavras como essas, em orações simples, feitas em silêncio, em atitudes de quem não se entrega. E por isso você não pode parar, não pode calar. Não pode abandonar o altar do seu coração, porque quando o céu vê alguém resistindo no escuro, ele se move. Sim, Deus se move. Você está cansada? É compreensível. Mas o cansaço não é o fim. O cansaço é o sintoma de quem está no caminho certo, porque só cansa quem está resistindo. Só sente peso quem está carregando algo que vale a pena. E você está carregando a fé da sua casa, a esperança dos que desistiram, a intercessão pelos que se afastaram. Por isso é tão difícil. Mas é por isso também que é tão importante. E se você pensou em desistir hoje, esse vídeo é sua resposta. Não desista. Não agora. Não tão perto. Padre Pio disse que nos últimos tempos o céu falaria através de sinais inesperados. Esse é um deles. Essa mensagem não foi feita para milhões. Foi feita para poucos. Poucos que ainda sentem. Poucos que ainda ouvem. Poucos que ainda acreditam. Se você chegou até aqui, é porque é uma dessas pessoas. E o céu está vendo isso. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Padre Pio previa que muitos, ao sentirem o fim, se voltariam não para Deus, mas para a culpa. E essa culpa destruiria o espírito. Ele dizia: o inimigo acusará até o fim, mas Deus salvará até o último segundo. Então não escute a culpa. Não se afunde em pensamentos de fracasso. Você não fracassou. Você está sendo purificada. E a purificação dói, mas também cura. Também transforma, também eleva. Você já perdeu muito, eu sei. Já foi traída, já foi esquecida, já foi desacreditada. Mas não foi em vão. Tudo isso te formou. Tudo isso te preparou. Tudo isso foi resposta, mesmo quando parecia abandono. Porque quem carrega fé verdadeira passa pela cruz. Mas depois dela vem a luz. Sempre vem. E ela está vindo. Silenciosa. Profunda, inadiável. E é exatamente nesse teste que muitos tropeçam. Não por maldade, mas por esgotamento. A alma cansada começa a aceitar o que não deveria, começa a tolerar o que antes chamava de errado, começa a silenciar a própria consciência em nome da sobrevivência. Padre Pio dizia que o maior perigo do fim dos tempos não seria a guerra nem a fome, seria o torpor espiritual. Gente viva por fora, mas morta por dentro. Gente que não sente mais nada. Nem dor, nem fé, nem esperança. E talvez você tenha sentido isso se aproximar. Um vazio, uma ausência. Como se Deus estivesse longe, mas Ele não está. O silêncio de Deus também é resposta. Às vezes o céu cala para ver quem continua mesmo sem aplausos, mesmo sem milagres, mesmo sem garantias. É fácil acreditar quando tudo está dando certo, mas o verdadeiro ouro da alma aparece no fogo, no escuro, no silêncio. E é aí que você está agora. E é aí que Padre Pio dizia que a glória começa. Porque Deus não busca os que fazem barulho. Ele busca os que permanecem. E você está permanecendo. As sombras vão tentar te confundir, vão tentar te convencer de que você está exagerando, que o mundo sempre foi assim, que essa política suja é normal, que perder a fé é natural. Mas você sabe, lá no fundo sabe que algo está fora do eixo,
que não é só uma fase, que não é só um novo governo, é uma batalha espiritual. E você precisa estar armada, não com palavras de ódio, mas com fé, com oração, com discernimento, porque a guerra não é contra carne e sangue, é contra o invisível. Padre Pio dizia: quando a verdade for atacada pelos que deveriam protegê-la, os anjos virão em socorro dos pequenos. E você é um desses pequenos, alguém que talvez nunca teve voz pública, mas que tem voz no céu, que não aparece em manchetes, mas aparece nos céus quando se ajoelha, que não tem poder na terra, mas move o invisível com cada Pai Nosso, dito com fé. E é isso que precisa ser lembrado agora. Não deixei esse livro à toa. Ele carrega palavras que têm acordado a fé de quem já não vê mais saída. Poucos vão pegar. Só vá se você precisa de um milagre real hoje. Deixe nos comentários. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. É nesse ponto da caminhada que muitos desistem, quando tudo parece imóvel, quando a resposta não vem, quando a cura atrasa, quando a injustiça se repete. Mas é também aí que os céus estão observando mais de perto. Porque resistir no escuro é a prova suprema da fé. E quem resiste, recebe. Não porque mereceu, mas porque aguentou. Aguentou a dor, o desprezo, o silêncio, e mesmo assim permaneceu de pé. Mesmo sem forças, mesmo sem explicação. Só permaneceu. Você pode não ver agora, mas cada oração sua foi anotada. Cada lágrima silenciosa, cada suspiro doído. Deus não se esquece, Ele é justo. E Padre Pio dizia: o tempo da colheita virá como um sussurro, e só os que semearam no escuro ouvirão. Você tem semeado, tem se doado, tem orado, tem crido. E por isso não será esquecida. O tempo da colheita está próximo, mas só colhe quem não desiste. Padre Pio alertava para o perigo das palavras bonitas e vazias. Ele dizia que muitos se perderiam por seguir vozes suaves, mas sem raiz espiritual. Políticos, líderes, até pastores, falando de paz, mas promovendo divisão. Falando de progresso, mas entregando o povo ao desespero. E estamos vendo isso hoje. Mas você não precisa seguir esses ruídos, porque você tem discernimento. O Espírito te mostra o que é verdade, mesmo quando tudo parece mentira. Você foi guiada até aqui por um motivo. Essa mensagem não é sorte, não é algoritmo, é providência, é resposta, é confirmação. Você foi chamada para esse tempo, e não é coincidência. Padre Pio dizia: as almas mais fortes nascem nos dias mais sombrios. E você é prova viva disso. Você está viva, você está de pé, você ainda crê. Isso basta para Deus mover céus e terra por sua causa. Esse presente não vai durar muito tempo. São poucas unidades e só serve para quem está precisando de uma intervenção divina hoje. Está passando por algo sério? Corre no comentário. Deixe nos comentários. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E se por um momento você se questionou: por que eu? Saiba que até os santos se perguntaram isso. Mas depois entenderam. É porque Deus confia mais em quem já sofreu e ainda crê, do que em quem vive sorrindo, sem saber por quê. Seu sofrimento não é castigo, é missão, é marca, é cruz que vai florescer, é dor que será honra, porque toda lágrima rega uma promessa, e as suas não foram em vão. A crise política é só o cenário. O verdadeiro terremoto está acontecendo na fé das pessoas. Mas você pode ser a exceção, a que resiste, a que ora, a que sustenta, a que carrega a luz, mesmo com os olhos cheios d'água. Padre Pio dizia: o inferno treme diante de uma mulher que ora de joelhos por sua casa. E você tem orado. Você tem sustentado, você tem vencido. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje,
Deus falou comigo em silêncio. A noite mais escura precede o amanhecer mais claro, e essa noite está chegando ao fim. Você resistiu, e quem resiste, alcança. Padre Pio está intercedendo, não com promessas humanas, mas com palavras que tocam onde ninguém mais toca, com orações que atravessam o tempo e encontram o coração aflito. Você não está sozinha, você nunca esteve. E agora, mais do que nunca, é hora de se manter firme. E você está nesse teste agora. Não por acaso, não por castigo, mas porque foi escolhida para atravessar a fornalha e sair do outro lado com brilho de verdade, com a autoridade de quem venceu o invisível. Padre Pio dizia que o mundo espiritual se manifesta nos detalhes, nas palavras que nos tocam sem explicação, nos arrepios que sentimos sem vento, nas lágrimas que descem mesmo quando estamos caladas. Tudo isso é Deus confirmando que você ainda está no caminho, mesmo que cansada, mesmo que em silêncio, mesmo que só. O silêncio é uma arma de Deus. E Ele está usando isso para te formar, não para te punir. Você não está esquecida, você está sendo moldada, você está sendo forjada. O ouro só brilha depois de ser queimado, e você está quase lá. Não pare agora. Padre Pio alertava. No final, os que não recuarem serão os que segurarão os pilares do mundo. Você está segurando um desses, por isso pesa, por isso dói, mas também por isso vale. Quantas vezes você pensou em abandonar tudo? Quantas noites chorou em silêncio por não ver saída? Deus viu todas. E não ficou em silêncio por indiferença. Ficou em silêncio por estratégia. Porque Ele está deixando a escuridão mostrar tudo o que é, tudo o que foi escondido, tudo o que enganou, para que quando a luz voltar, ninguém mais duvide de onde vem a verdade. A verdade dói, mas liberta. E você está sendo libertada a cada oração, a cada escolha por continuar, a cada vez que diz, eu creio, mesmo sem ver nada. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare. Hoje algo espiritual foi ativado em mim. A grande armadilha desses tempos é fazer você sentir vergonha da sua fé, ridicularizar o que é sagrado, normalizar o que fere, inverter os valores ao ponto de fazer o bem parecer tolice. Mas Padre Pio via isso com clareza. Ele dizia, o mundo chamará luz de escuridão e trevas de sabedoria, e muitos aplaudirão o engano. E é exatamente isso que está diante de nós. A política se tornou palco para destruir valores, para apagar símbolos de fé, para silenciar a oração do povo. Mas você ainda pode se levantar, e sua arma é invisível, mas poderosa. Você sabia que cada palavra que você ora em voz baixa é como uma espada atravessando as trevas? Sabia que cada Pai Nosso dito com fé é como uma muralha se erguendo ao redor da sua casa? Padre Pio dizia que os anjos agem com mais intensidade onde há fé persistente. Por isso, você está sendo atacada. Não porque é fraca, mas porque é perigosa para as trevas. Uma mulher com fé, mesmo chorando, mesmo em silêncio, é o terror do inferno. Porque ela não desiste, porque ela sabe de onde vem sua força, porque ela já viu Deus agir no impossível e vai ver de novo. Quando tudo falhar, o que restará é sua alma. Quando todos se calarem, o que vai falar será sua fé. E quando os muros caírem, o que vai proteger será o que você construiu por dentro. Essa é a verdadeira proteção. Não espere por mudanças de fora. Comece de dentro. Comece agora. Padre Pio ensinava que o coração em estado de graça pode mudar os rumos de uma nação. Você pode ser esse coração, e não precisa de multidão, só precisa continuar. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar.
Deixe nos comentários. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O milagre não é algo que acontece fora de você. É o que muda dentro de você enquanto tudo fora permanece igual. É quando você começa a ver com outros olhos, a ouvir com outra alma, a resistir com outra força. E isso já começou. Se você está aqui, ouvindo isso, é porque o processo já começou. Você já não é mais a mesma. Já não aguenta as mesmas mentiras. Já não suporta os mesmos discursos. Porque algo em você foi ativado, algo que não vai se calar. Padre Pio disse que as revelações do fim seriam espirituais, não políticas, que os olhos espirituais seriam abertos e que muitos ficariam cegos diante da verdade por escolha própria. Mas os que mantivessem o coração limpo veriam. E você está vendo, está enxergando o que a maioria ignora, está sentindo o que muitos zombam. Isso não é fraqueza, é dom, é chamado, é missão. E mesmo que ninguém te agradeça, mesmo que ninguém reconheça, o céu está contando cada suspiro seu, cada renúncia, cada escolha difícil, cada oração em meio à dor. E haverá um dia em que tudo isso será revelado. Padre Pio dizia: as almas escondidas são as que brilham mais forte na eternidade. E você tem sido uma dessas. E quando a luz voltar, todos verão o que você sustentou. Esse livro pode ser sua resposta. Mas só foi deixado para quem está com o coração apertado, pedindo socorro ao céu. Está no comentário. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. A história está sendo escrita agora, e Deus está observando quem está em pé, quem está orando, quem está jejuando, quem está intercedendo. Padre Pio ensinava que os céus se abrem onde há fé, mesmo que em poucos. Você não está aqui por acaso, você está onde deveria estar, ouvindo o que precisava ouvir, recebendo o que seu espírito pediu em silêncio. O livro que está no comentário é mais do que conteúdo, é confirmação, é guia, é proteção. E agora a escolha está nas suas mãos. O mundo vai continuar do jeito que está, mas você não precisa mais continuar do jeito que estava. Você pode tomar uma decisão hoje, a decisão de não se calar, de não recuar, de não negociar sua fé. Porque mesmo que tudo desabe, você será coluna. Mesmo que todos corram, você permanecerá. Mesmo que tudo escureça, sua alma será luz. E talvez, nesse exato momento, você esteja sentindo algo dentro de você se mover. Não é emoção passageira. Não é um simples arrepio. É o Espírito tocando o que estava adormecido. Padre Pio dizia que o despertar da alma viria assim, num instante comum, através de uma palavra que não se esperava, num silêncio que de repente vira oração. Você foi tocada, e isso muda tudo, porque depois que a alma é acordada, ela não consegue mais dormir, não consegue mais fingir que não vê, que não sente, que não entende. Você já não pertence a esse mundo que mente, que disfarça, que engana. Você pertence ao que está por vir, a um reino que começa dentro de você, em silêncio, enquanto o caos cresce lá fora. É isso que os santos viam antes de todos. E é isso que você começa a ver agora. Por isso a dor, por isso a angústia, por isso o cansaço inexplicável. Não é só seu corpo, é sua alma reagindo ao invisível, lutando para se manter limpa enquanto tudo lá fora se contamina. E isso é sagrado. Padre Pio dizia que Deus esconde os seus guerreiros em casas simples, em corações sofridos, em lugares desprezados pelo mundo. Você pode achar que não tem mais forças, que não tem mais valor, mas o céu te vê, e não só vê, conta com você, porque o que você carrega é raro, fé verdadeira, fé testada, fé que sangrou, mas não morreu. E essa fé pode salvar vidas. Você pode estar sendo a única intercessora da sua família, a única que ainda acende uma vela, que ainda dobra os joelhos, que ainda espera algo além desse mundo podre e mentiroso.
Você acha que isso é pouco? Não é. Isso é tudo. Porque a salvação de muitos virá pelas orações escondidas de poucos. O resgate do Brasil não virá dos palácios, virá das casas, das salas onde mulheres rezam, dos quartos onde velhos choram, das cozinhas onde alguém ainda clama por misericórdia. É aí que Deus está agindo. E é por isso que você precisa continuar. Não pense que o mal está vencendo. Ele só está fazendo mais barulho, porque sabe que está perdendo. Padre Pio dizia que o inferno grita alto quando a salvação se aproxima. E ele está gritando, com leis, com decretos, com escândalos, com mortes. Mas quem tem discernimento, ouve mais do que gritos. Ouve os sussurros do Espírito. Ouve as confirmações que vêm de onde ninguém vê. E você está ouvindo. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Você já percebeu que, cada vez mais, o mundo tem pressa de nos distrair? Tudo é corrido, superficial, raso. O tempo das coisas profundas parece ter sido apagado. E isso não é sem razão, porque o que é profundo transforma. E o sistema não quer que você seja transformada. Ele quer que você sobreviva, mas sem acordar. Que você consuma, mas não pense. Que você respire, mas não ore. Que você veja, mas não enxergue. Mas você está indo contra isso agora, porque você está vendo, está pensando, está orando e está se transformando. A crise política é só o espelho de uma crise espiritual. O Brasil está doente não porque errou na economia, mas porque se afastou de Deus. O coração da nação se afastou da oração, dos mandamentos, da verdade. E o que acontece quando o corpo se afasta do coração? Ele morre. Mas Padre Pio dizia, Deus não deixa morrer o que ainda clama pelo alto. E você é esse clamor. Você é essa resistência. Você é esse coração ainda batendo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora, preste muita atenção. Nos próximos dias, você pode ser provada. Pode acontecer algo que vai tentar abalar sua fé. Uma notícia, um problema inesperado, uma ofensa, uma traição. Isso não será coincidência. É parte da guerra invisível. Mas você precisa resistir. Padre Pio dizia, nos momentos mais sombrios, se você se manter em silêncio e em oração, o céu se inclina para você. Então, não se desespere. Aguente, reze. Fique em silêncio, não reaja com raiva, porque isso vai passar. E quando passar, você estará mais forte do que nunca. Você pode estar sendo usada por Deus sem perceber. Pode estar evitando uma tragédia apenas com sua presença. Pode estar sendo instrumento de conversão apenas com seu jeito de viver. Nunca duvide do poder da sua obediência. Porque o inferno treme diante de alguém que obedece a Deus, mesmo sem entender, mesmo chorando, mesmo sozinho, e você tem feito isso. Por isso você é perigosa para o mal, por isso você foi escolhida. Padre Pio viu essas mulheres escondidas, viu esses homens silenciosos, viu essas crianças orando no quarto escuro, e ele dizia, o futuro será entregue a eles, e o mundo será salvo por quem ninguém está vendo agora. E você é um desses, talvez sem aplausos, talvez sem reconhecimento, mas com o olhar de Deus fixo em você. E isso basta. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai olhar para trás e entender. Entender por que sofreu tanto, por que esperou tanto, por que foi deixada de lado, por que Deus calou quando você gritou. Ele estava preparando você, estava guardando o melhor para um tempo que ainda está por vir. E esse tempo está chegando, lentamente,
mas com firmeza. Porque o bem pode ser silencioso, mas é eterno. Você ainda vai sorrir com paz verdadeira. Ainda vai ver pessoas da sua casa voltando para Deus. Ainda vai ver orações antigas sendo respondidas. Ainda vai sentir o alívio que hoje parece impossível, porque o sofrimento não dura para sempre. Mas a fidelidade de Deus, essa sim, é eterna. E ela está sobre você. Então, por favor, não desista agora. Não pare agora. Não se renda agora. Se chegou até aqui, é porque você é forte. É porque você foi sustentada por algo que o mundo não conhece. E esse algo tem nome: fé. Fé que salva. Fé que move montanhas. Fé que faz milagres. Fé que sobreviveu ao abandono, ao silêncio, à dor. Fé como a sua. Esse livro pode ser sua resposta, mas só foi deixado para quem está com o coração apertado, pedindo socorro ao céu. Está no comentário. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Se essa mensagem falou com você, então é porque ainda há uma chama acesa aí dentro. E se há uma chama, Deus pode transformar isso numa fogueira que ilumina tudo. Você não precisa de muito, só precisa continuar crendo, continuar orando, continuar dizendo: Senhor, eu confio, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo sozinha. Padre Pio dizia que os céus se abrem quando a alma se rende por inteiro. E talvez hoje seja esse dia, o dia de dizer: eu não entendo tudo, mas eu entrego tudo. O dia de recomeçar de verdade. O dia de deixar Deus limpar o que está pesado, curar o que está ferido, restaurar o que foi destruído. E Ele vai fazer. Ele já começou. Você que chegou até aqui, saiba que não está só. Há milhares de outras almas como a sua, espalhadas em silêncio, mas orando, e todas estão sendo conectadas agora. Porque Deus está unindo o remanescente, está preparando o novo, está derramando algo diferente sobre quem ainda crê. E você faz parte disso. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Se essa palavra entrou na sua alma, continue com a gente. O próximo vídeo vai trazer revelações ainda mais fortes, ainda mais claras, ainda mais proféticas. E talvez seja nele que você receba a confirmação que seu coração tanto espera. Clique no próximo vídeo. O que vem agora pode ser a chave da sua virada. Deus ainda tem muito a te dizer. Padre Pio ainda tem muito a te revelar.